E aí, turma, como vocês estão? Turma, pedindo desculpa desde já, né? Eu não vou conseguir estar com vocês na nossa aula de hoje, mas estou encaminhando um vídeo com o nosso conteúdo, mais um material em slides para vocês. Nossa temática, como vocês estão vendo, é salto em altura, certo? E assim como as demais modalidades, né, o salto em altura ela tem um contexto histórico, certo? Essa modalidade do atletismo, ela tem seus primeiros vestígios lá nos ginásios alemães, lá pelo século XVIII, como uma disciplina militar, como a gente falou anteriormente, que os militares eles têm de fato investido dentro da prática esportiva como tentativa dentro da formação dos seus exércitos, do condicionamento dos seus exércitos, né, dos seus soldados. Então, mas existe uma história contraditória quando a gente vê dentro dos estudos que também a Escócia ela já realizava de forma oficialmente lá no século XIX também algumas atividades relacionadas ao salto em altura. Segundo a antiga Associação Internacional de Atletismo, competições com saltos de altura eram disputados na Escócia, já no século XIX, e já em 1896 a modalidade é incorporada como prova olímpica, certo? E ela tem a característica que a gente tem até hoje. Dentre as mudanças na regra dessa modalidade, a gente vai lembrar que os atletas antes, eles saltavam e eles não tinham nenhum apoio de um colchão, certo? Eles saltavam para o chão. Então, esses saltos, imagina aí dentro dessa imagem que vocês estão vendo, esses saltos sem ter esse amortecimento, era no solo, no chão, certo? E aí essa queda evidenciava-se muitas contusões nos atletas. Outra coisa que foi mudada, alguns atletas eles tinham acesso a sapatos, a calçados que ajudavam ou favoreciam uma maior impulsão, certo? E aí nem todo atleta ele tinha contato, ele tinha acesso a esses calçados, passando assim a ser proibidos. O atleta deve saltar sobre uma frasquia ou sarrafo, né, que é uma fibra de vidro. Esse atleta ele não pode derrubar esse sarrafo, ele pode tocar, mas ele não pode derrubar. Outra coisa é que esse atleta ele tem uma pista de 25 metros para que ele ganhe velocidade e impulsão. Lembrando também, dentro das suas regras, cada atleta vai ter direito a 3 saltos, certo? E aí pega-se a melhor marca desse atleta, assim como os demais saltos. A altura inicial ela é estabelecida pela arbitragem e essa altura ela qualifica esses atletas, certo? A qualificação é com 2 metros, então todos os atletas precisam saltar 2 metros. Não saltou, foi desclassificado direto, certo? O atleta ele não pode conseguir passar os 2 metros, beleza, agora a gente vai em 2 metros e 10. Se agora é 2 metros e 10, eu não posso voltar para 2 metros e 8, certo? Se o atleta derrubar esse sarrafo, ele é desclassificado, ele pode tocar, desde que ele não caia. Se o atleta fizer 3 tentativas e não conseguir realizar nenhum dos saltos, ele é automaticamente desclassificado, certo? Se 2 atletas empatam na mesma altura, os critérios para definir a melhor colocação são o menor número de saltos na altura de empate e o menor número de saltos falhos ao longo da prova. Então, olha como já é diferente, né? É o menor número de saltos e o menor número de erros, certo? Isso para desempate. É uma exceção, se for no caso do primeiro colocado. Então, o primeiro colocado lá para definir o campeão. Então, aí gera-se um salto extra para cada um desses competidores. O salto também deve ser impulsionado apenas apenas com o auxílio de uma das pernas, certo? Apenas uma dessas pernas irá evidenciar essa impulsão. É considerado falho o atleta que derrubar a frasquia ou o sarrafo, né? Ao final da prova, a colocação dos atletas é definida pela melhor pontuação dentro dos saltos. Saltou mais alto, consequentemente está na frente. Temos algumas técnicas, e a técnica da tesoura, vocês vão observar aqui abaixo, que é uma técnica onde o atleta ele lança uma das suas pernas e depois ele traz a outra, né, evidenciando o movimento de uma tesoura. Ele lança uma e traz a outra, certo? Evidenciando
movimento de tesoura. Técnica do rolamento californiano. Observe que já mudou. Então, quem é que vai dizer a técnica? O atleta que escolhe a técnica. Beleza? E aí, olha aí como é diferente. Ó. Ele já não passa primeiro as pernas. Agora ele já passa a parte superior do tronco, fazendo uma rotação ou um rolamento com o restante do membro inferior, evitando-se assim o contato. Observem aí como a imagem aí, vocês terão acesso a esse material. A técnica do rolo vertical. Olha aí como essa é interessante. Ó. Ele vem correndo e ele se lança meio que fazendo uma volta em torno do seu próprio eixo, do seu ponto de gravidade. Então, observe que a gente tem a técnica do Fosbury Flop, né? Então, é uma técnica também parecida, então a gente já começa a identificar alguma semelhança entre essas técnicas, certo? Qual é a mais eficiente? É o atleta que diz, de acordo com a sua característica, certo? O atleta, ele não precisa dizer a arbitragem que técnica ele vai usar. A arbitragem vai identificar quando ele faz a impulsão e o lançamento do corpo, certo? Para cima e para frente. Essa é mais uma técnica. Galera, era exatamente isso, né, que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, me coloco à disposição, certo? Peço novamente desculpa em não poder, por ter um outro compromisso que vai se estender, que é a premiação, como eu falei para vocês. Estou coordenando as Olimpíadas das APAES, né? Nesse momento eles estão competindo, e aí a gente vai fazer essa premiação logo mais, né? À noite, junto com os atletas da região do Cariri, e peço desculpa e a compreensão de vocês, certo?